Todos conhecem Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, você entendeu. Mas há um nome que é conhecido em todo o Brasil e que quase ninguém reconhece em qualquer outro lugar do mundo. Estou falando de Denner, e em algum momento o nome dele foi mencionado ao lado de cada um desses jogadores. Até mesmo o próprio filho de Pelé disse que Denner tinha a velocidade e habilidade de Neymar, a astúcia e o espírito de Ronaldinho e a eficiência de Ronaldo. Estamos falando de um jogador que impressionou Maradona a ponto de fazê-lo parar no meio de uma partida para aplaudi-lo. Há uma razão pela qual ele era conhecido como o Deus do drible. No entanto, como você deve ter imaginado até agora, Denner faleceu aos 23 anos. Apenas dias depois que sua mudança para a Europa foi finalizada, e precisamente 2 meses antes do início da Copa do Mundo de 1994. Ronaldo foi o último nome na lista daquele time. Não jogou um único minuto no torneio, e ainda assim foi o suficiente para mudar sua carreira para sempre. A maioria acredita que se Denner estivesse lá, seu destino teria sido semelhante ao de Ronaldo ou de qualquer outro jogador que mencionei. Mas no meio de toda a minha pesquisa, houve um momento que realmente tocou meu coração. Ouvi alguém afirmar que, até hoje, as pessoas ainda estão nomeando seus filhos em sua homenagem. Então, procurei seu nome em um banco de dados de futebol e lá estava. Até o dia de sua estreia na seleção nacional, não havia outros jogadores com esse nome. Mas após essa data, havia dezenas, sendo a grande maioria nascida nos anos seguintes à sua morte. Isso mostra o quanto Denner significava para o povo do Brasil. Aqueles que o viram nunca esqueceram como ele era. Assistir a ele jogar era como avistar uma estrela cadente, como Denner quase foi parar na prisão. E a primeira amostra de seu talento veio em 1986. Tendo perdido o pai, Denner, aos 15 anos, abandonou o futebol para ajudar a mãe com as contas. No entanto, naquele ano, um enorme torneio de futsal juvenil aconteceu em sua cidade natal. Estou falando transmissão ao vivo na TV e 7.000 pessoas nas arquibancadas para a final. Há clubes da Liga dos Campeões com média de público menor do que isso. Agora, para as escolas participantes, aquilo era coisa séria. Por isso enviaram olheiros para percorrer as ruas em busca de crianças pobres, dispostas a jogar por alguns trocados, e acabaram oferecendo a Denner uma bolsa de estudos. Exceto que, bem, Denner nunca apareceu para uma aula. Estavam apenas pagando a ele para jogar futsal. O que não esperavam era que Denner sabia o quão bom era. Então ele meio que começou a extorquí-los, recusando-se a aparecer para os jogos se não pagassem mais e mais. E quando chegou a final, ele estava ganhando mais dinheiro com futsal do que poderia ganhar em um emprego comum. No entanto, em breve, isso não significaria nada, pois Denner levaria todos os troféus e prêmios do torneio, chamando a atenção de clubes como São Paulo e Portuguesa, seu clube de infância, eventualmente assinando com este último. Mas, uma vez lá, eles perceberam rapidamente que havia um problema sério com ele. Denner era um verdadeiro garoto de rua. Na maioria dos dias, nem aparecia em casa. Sua família literalmente assistia a cada um de seus jogos, pois era a única maneira de garantir que ele estivesse bem. Embora a maioria descrevesse Denner como uma pessoa realmente engraçada e descontraída, seus amigos de infância estavam envolvidos em coisas muito pesadas, e o comportamento deles influenciava nele. Não era raro ouvir histórias de Denner roubando chuteiras ou ficando seriamente agressivo durante partidas de futebol, e em certo momento, as coisas realmente ficaram muito mais sérias do que isso, com a polícia chegando no meio de um treino e levando Denner sob custódia, acusando-o de assalto à mão armada junto com 5 de seus chamados amigos, só sendo libertado após 2 dias e apenas porque o clube convenceu o tribunal de que cuidariam dele. No entanto, assim como muitos outros jogadores, ele perceberia isso como impunidade em vez de uma segunda chance na vida. E as coisas acabariam ficando muito sérias novamente, quando a mídia o expulsou da seleção nacional. Ainda assim, pouco depois, ele estava estreando no clube, impressionando tanto o vencedor da chuteira de prata 2 vezes, Alfinete, que pediu sua camisa no final do jogo, apenas para Denner dizer a ele: "É minha estreia e você já está me pedindo minha camisa. Essas coisas custam tipo $500. No entanto, 2 anos depois, não importando o quão bom ele fosse, a Portuguesa estava meio que quebrada, nem mesmo o promoveriam completamente para o time principal, apesar de já estar jogando com eles há 2 temporadas. Mas como Denner não queria deixar seu clube de infância, ele orquestrou uma transferência falsa para a Bélgica, levando seu blefe até o ponto de ir para o aeroporto como se estivesse prestes a partir, fazendo o presidente ceder e entregar-lhe o contrato. Então sim, mesmo que moralmente questionável, foi meio que genial e deu um retorno maciço para a Portuguesa.
Porque logo após a assinatura desse contrato, em um jogo do Campeonato Paulista, Denner partiu do fundo, driblou metade da equipe e marcou o que até hoje é considerado o maior gol da história do clube. No entanto, logo depois disso, um de seus companheiros de equipe olhou para ele e perguntou: "O que diabos você acabou de fazer?" E Denner simplesmente respondeu: "Pare de agir como um bobo, eu faço gols assim em cada treino." E após provar isso, com várias performances icônicas, a seleção nacional o convocou. Em sua estreia, Denner estava tão animado para entrar que acabou correndo para o campo antes que o outro jogador saísse, sendo forçado pelo árbitro a repetir todo o processo. Mas até essas brincadeiras não foram suficientes para desviá-lo de seu jogo. Apesar de ter apenas 6 minutos em campo, ele entrou, recuou e iniciou o contra-ataque que permitiu ao Brasil empatar a partida. Foi um começo seriamente promissor, mas logo depois, Denner perdeu um dos maiores jogos da temporada após se machucar tentando fazer manobras em sua motocicleta e a mídia começou a persegui-lo. O que só piorou quando a seleção brasileira sub-23 não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos, com Denner sendo responsabilizado pelo fracasso. Denner era visto como o líder de uma equipe que incluía nomes como Cafu e Roberto Carlos. Por mais injusto que fosse seu tratamento, era também um testemunho de sua grandeza, como Denner provou que todos estavam errados. Ainda assim, não me entenda mal, a mídia até certo ponto tinha razão. Como sua própria tia disse uma vez, ele achava que se tivesse um jogo no dia seguinte, dormir 3 horas era mais do que suficiente. Mas a questão é que, para Denner, realmente parecia ser o suficiente. Houve uma vez em que ninguém conseguia encontrá-lo no dia anterior a um jogo contra o Santos. Ele entrou no jogo e era como se nem estivesse lá. No intervalo, estavam perdendo por 2-0 e, como disse um de seus companheiros de equipe, eu tinha certeza de que era isso. Íamos levar uma surra de 8-0 do Santos. No entanto, no vestiário, o treinador enlouqueceu com Denner, culpando-o por tudo e eventualmente dizendo que ele seria substituído. Mas naquele momento, Denner olhou nos olhos dele e disse: "Eu não vou sair. Eu vou para aquele campo e sou eu quem decide quando o jogo acaba." Ao terminar essa frase, todo o vestiário ficou em silêncio. Eles podiam sentir que algo estava prestes a acontecer. Cerca de meia hora depois, Denner levou a Portuguesa a voltar e vencer por 3-2, mas não foi o suficiente. Então, ele pegou a bola, a colocou entre as pernas do primeiro defensor, venceu o segundo na corrida e encaixou depois de driblar o goleiro. Foi uma obra-prima. Quando o apito final foi ouvido, ele se virou para seus companheiros de equipe e disse: "Eu disse o que eu disse, eu sou o Denner. Todos aqui precisam entender isso, eu sou o Denner." Em outras palavras, ele queria que soubessem que ele era ele. Independentemente disso, nem mesmo esse tipo de desempenho foi suficiente para desviar a atenção de sua persona de garoto problema. Ao longo do próximo ano, ele chegou ao treino em um carro coberto de buracos de bala, depois foi pego escondendo uma lâmina na meia, supostamente planejando esfaquear um de seus companheiros de equipe. Como um jornal o chamou, ele era um vagabundo brilhante. Ele se tornou um dos jogadores mais infames do país. Infelizmente, isso lhe custou um lugar na seleção brasileira, mesmo com jogadores como o bicampeão mundial Pepe, afirmando que ele merece mais chances. Em termos de talento bruto, nenhum jogador chegou tão perto de Pelé. Neste ponto, estava mais claro do que nunca que Denner precisava se acertar. E o primeiro passo para isso era sair de sua cidade natal e se afastar de seus velhos amigos. Então, ele conversou com o Grêmio, que sonhava em contratá-lo há anos, mas simplesmente não podia pagar por ele, e fechou um acordo de empréstimo de 3 meses. Tudo correu incrivelmente bem. Eles até ganharam o Campeonato Gaúcho, mas o valor de Denner subiu ainda mais, e quando ele voltou à Portuguesa, eles também estavam na mesma situação. Seu contrato estava chegando ao fim e eles simplesmente não podiam pagar por ele. Como o presidente diria, estava chegando a um ponto em que ele quase ganhava mais sozinho do que todos os seus companheiros de equipe juntos. Estávamos ficando tão desesperados que, em um momento meio brincando, meio a sério, eu propus assinar o estádio com o nome dele. Ele seria o proprietário de tudo isso. Percebemos que era impossível mantê-lo aqui por muito mais tempo. E foi nesse ponto que Denner fez uma pequena sugestão tola, que mudou o rumo de sua vida. Denner disse que concordaria em renovar seu contrato contanto que o clube conseguisse um Mitsubishi Eclipse como bônus de assinatura. Pode parecer um pedido pequeno agora, mas na época era extremamente difícil importar carros para o Brasil devido a leis muito rígidas. Então conseguir um era como encontrar uma agulha no palheiro. Quando Denner pegou o carro, ele era um dos poucos no país. Por onde quer que levasse sua nave espacial, como ele gostava de chamar,
As pessoas viam a pintura totalmente branca, com Denner 10 na placa, e sabiam quem era. Mal sabiam que ele acabara de assinar sua sentença de morte. No entanto, enquanto tudo isso acontecia em São Paulo, era algo diferente que estava acontecendo. A mudança que mudou sua vida para sempre no Rio de Janeiro que selou seu destino. Em 1989, um homem chamado Eurico Miranda tornou-se diretor de futebol da seleção brasileira, levando-os a vencer a Copa América após 40 anos de jejum. No entanto, um ano depois, ele já havia saído. O problema era simples. Ele também era o vice-presidente do Vasco da Gama e se recusava a abrir mão dessa posição. Simultaneamente, Jair Pereira, um treinador que havia levado o Brasil a 2 mundiais sub-20, foi demitido do Atlético depois de se desentender um pouco com o presidente, e foi aqui que Eurico Miranda o abordou, tentando contratá-lo, perguntando a ele: Jair, você quer ser campeão comigo? E Jair respondeu: sim, eu vou fazer de você um campeão. Eu só tenho uma exigência. Neste momento, os olhos de Eurico se arregalaram, ele ficou pasmo. Contratar Denner seria sua primeira sugestão. E como você pode imaginar, para Denner, que estava desesperado para corrigir seus erros e garantir um lugar na Copa do Mundo de 1994, se juntar ao Vasco era o movimento perfeito. Ele estava conseguindo a visibilidade ao se juntar a um dos maiores times do Brasil, ao mesmo tempo que conseguia se afastar de sua cidade natal e limpar sua imagem, atendendo também aos desejos de 2 homens que tinham grande poder sobre a seleção nacional. Por uma vez ele estava tomando a decisão certa, ou pelo menos era o que todos pensavam. No primeiro dia de treinamento, Denner estava tão animado que, quando Jair pediu aos jogadores para começarem a sessão correndo ao redor do campo, ele disparou com tanta velocidade que, ao alcançar a bandeira de escanteio, escorregou, caiu, bateu a cabeça no chão e desmaiou, para a grande diversão de todos os seus novos companheiros de equipe. Independentemente disso, essa empolgação excessiva se traduziu bem no campo. Quão bem, você pergunta? Vamos dizer que sua estreia contra o Newell's Old Boys é, sem dúvida, o jogo mais icônico de toda a sua carreira. Naquele dia, o foco deveria ter sido em Maradona. Era o primeiro jogo dele de volta após alguns meses fora por lesão. No entanto, Denner tinha outro plano. Aos 6 minutos, Denner pegou a bola e passou por 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, perdendo por muito pouco o gol. Nesse momento do jogo, Maradona já estava balançando a cabeça em incredulidade, e Denner praticamente não parou até ser substituído. Ele foi tão incrível que no dia seguinte, até os jornais argentinos tinham Denner na capa. Mas nada foi mais chocante do que quando Maradona surpreendeu toda a equipe do Vasco, invadindo seu vestiário pedindo por o garoto. Maradona queria apertar a mão dele. Eu não acho que exista uma aprovação maior do que essa. No momento em que Diego saiu, Denner continuou provocando seus amigos. Maradona alguma vez pediu para te conhecer? Mesmo 3 anos depois, quando seu companheiro de equipe, Ricardo Rocha, acabou se juntando ao Newell's, as pessoas ainda falavam sobre aquele garoto que mostrou a Maradona como se faz. Foi especialmente irônico que um jogo sem gols acabasse sendo o mais icônico dele. Quero dizer, Denner era literalmente famoso por dizer que às vezes o drible é mais bonito do que o gol. Independentemente disso, nos próximos meses no Vasco, Denner estava em uma de suas melhores formas, tanto que no final, os torcedores começaram a entoar: é Cafuné, é Cafuné. Denner é uma mistura de Garrincha e Pelé. A morte prematura da maior promessa do Brasil. No entanto, o que ninguém percebeu naquela época foi que, durante esse período, Denner estava passando por um dos momentos mais baixos de sua vida. Apesar de ter 3 filhos e fornecer financeiramente para a mãe deles quase como se fosse sua esposa, Denner nunca se casou oficialmente com ela, e era completamente aberto sobre o fato de que estava namorando outras mulheres. Mais uma vez, Denner escolheu mal suas amizades e convidou Otto para acompanhá-lo a São Paulo. Naquele dia, não importava o que a família de Denner dissesse. Otto insistia repetidamente que eles poderiam se revezar dormindo enquanto o outro dirigia o carro, e assim foi. Antes de sair, Denner pegou o telefone e ligou para um de seus melhores amigos, Edinho, um goleiro no Santos e, ainda mais notavelmente, filho de Pelé. Denner inclinou muito para trás o banco do carro, o que significava que, no impacto, o cinto de segurança o estrangulou, fazendo com que sua laringe sangrasse, levando-o, por fim, a sufocar com seu próprio sangue. De alguma forma, as câmeras chegaram ao local do acidente antes dos paramédicos. As imagens de Denner deitado lá com jornais cobrindo seu rosto seriam vistas por todos no Brasil. 13 dias depois, Ayrton Senna também morreu, e isso se tornou facilmente o mês mais trágico na história dos esportes brasileiros.
Ainda mais deprimente, levou anos nos tribunais antes que a família recebesse os 3 milhões de dólares devidos a eles pelo seguro de vida. O Vasco nunca havia realmente protocolado os papéis porque, bem, ninguém morre aos 23 anos. Para tornar tudo isso ainda mais estranho, Otto foi assassinado meses depois.